Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 24. Vamos meditar na palavra de Deus, né? Como o pastor falou, há uma leveza nesse lugar, né? Quantos estão sentindo isso? E isso é da presença do Espírito, né? Quando o Senhor está num lugar, tudo muda, né? As coisas ficam leves, né? A palavra fica leve, o louvor fica leve. Pior coisa que tem é a gente fazer algo sem Jesus. Fazer algo para Jesus sem Jesus. E dá para fazer. Dá para você falar de avião sem nunca ter andado de avião. Só você pegar um livro de avião, estudar, ler, descobrir quais são os principais motores, como é que ele decola, como é que ele desce, e nunca andar de avião. E com Jesus é a mesma coisa. Você sabe que Jesus era filho de José, filho de Maria, né? Foi encarnado, filho do Deus Pai e tal, mas você não precisa conhecer ele para falar dele. Mas isso é terrível. Não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Antes da gente ler, vamos orar? Feche seus olhos mais um pouquinho. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos meditar na tua palavra, que teu espírito flua por entre essas cadeiras, por entre esses bancos, por entre esses corações. Que o Senhor traga a revelação da tua palavra, abra os olhos do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, nos dê discernimento espiritual para conhecer a tua palavra nesse momento. Pai, nós queremos conhecer Jesus. E é através da tua palavra, Deus, que nós te conhecemos e nós estamos aqui com o coração aberto. Ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Você que lidera uma conexão aí, né? Você vai ter que anotar, porque nem eu tenho esboço, né? Então, hoje, já que é para quebrar protocolo, né? Vamos quebrar totalmente. Então, pois, me manda o esboço. Não tenho. Então, vai fazendo um agora aí e você manda para mim depois, né? A gente me ajude aí agora, os líderes de conexão. Mas, meus irmãos, eu queria começar fazendo uma pergunta. Domingo passado eu não estava aqui, né? Preguei na igreja dos meus pais. Foi um desafio pregar no momento da final da Copa do Mundo, né? Não sei quem que pregou aqui, mas o Carvalho, né? Então ele deve ter olhado a galera meio assim, né? Tipo, eu quando tava pregando lá na igreja, o pessoal toda hora assim. E tinha um bar do lado ainda, daqui a pouco os caras começaram a gritar no bar. Assim, "Ah!" E puxa, alguém fez gol, né? Se Deus quiser, foi a Espanha, né? Fiquei pensando aí, já orando contra meus pensamentos. Deus, não posso pensar nisso. Mas hoje vai ser mais tranquilo. Estava com muita saudade de vocês. Esse fim de semana eu estava com os amigos ministrando e o Senhor foi falando muitas coisas comigo. E eu já queria trazer esse sermão já há muitos anos mesmo, né? Falar sobre a volta de Jesus aqui na igreja no domingo. E eu acho que esse é o momento. E eu queria perguntar para você se você, em algum momento do teu dia, todos os dias, você para pensar na volta de Jesus. Se você alguma coisa te lembra que esse mundo que a gente vive vai mudar, né? Não vou falar que vai acabar, né? Mas vai mudar drasticamente. Algum momento, pelo menos da tua semana, tá? Dia talvez exagerei, mas a tua semana você pensa assim: tá paia esse mundo, cara. Volta logo, Jesus. Pelo menos na semana, vai, levanta a mão. Pelo menos na semana. No dia, tem alguém que pensa todo dia, pelo menos assim, dia sim, dia não. Se você não pensa pelo menos uma vez por dia, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Porque esse era o coração dos discípulos, dos primeiros discípulos. Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu volto. Isso transformou a vida dos discípulos e eles deram a sua vida, todos, né, tirando João, morreram como mártires, porque
eles estavam o tempo todo pensando na volta de Jesus. E antes da gente ler o texto de Mateus 24, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Geralmente eu leio o texto inteiro, depois eu venho explicando. A gente vai fazer diferente, né? A gente vai ler um pouquinho e explicar um pouquinho. A galera dos homens piedosos lá do grupo, é mais ou menos como a gente faz né? No grupo que a gente estuda a Bíblia sábado de manhã. Então, eu estava pensando uma coisa, né? Falei isso na conexão com meus irmãos, que olhando às vezes a atitude da igreja no geral, não a nossa, mas eu convivo só com crente praticamente, de outras igrejas, de outros lugares, e vendo os cristãos na internet, no Instagram, essas coisas. Me parece, meu irmão, que as pessoas, elas só querem o céu, vamos chamar assim, né? Só querem ir para o céu. Quem estava nas aulas da IBD sobre escatologia sabe por que eu estou fazendo, né, esse ir para o céu, né? Que na verdade é Jesus que vem para a terra. Mas parece que as pessoas elas querem ir para o céu só porque o inferno é bem pior. Se tivesse um terceiro caminho, elas iam. Então elas pensam assim, pô, eu não quero ir para o inferno, né? O inferno é um negócio meio chato, né? Cheio de enxofre, essas coisas aí, verme que fica corroendo. Não, não. Então, qual que é a outra opção? O céu. Mas não que ele ama o céu, ele ama as coisas do Senhor, ele ama Jesus, ele ama esse ambiente que a gente está vivendo aqui. É porque é menos ruim, né? Seria bem pior ir para o inferno. Então, entre né, o inferno e o céu, eu vou para o céu. Mas se eu pudesse ficar na terra, nem ir para o céu, nem para o inferno, e ficar com a minha vidinha do jeito que está aqui, seria bem melhor. Então, as pessoas não falam isso, mas elas vivem desse jeito. Por quê? Porque elas amam esse mundo. Elas são apaixonadas por esse mundo. Pelo dinheiro, pela fama, pelas coisas dessa terra. Elas idolatram esse mundo, elas servem a mamão, elas servem a dinheiro, elas servem as coisas dessa terra. Então, se pudesse ficar nessa terra, elas ficariam. Mas como não dá, como ninguém é imortal, né? Então vai ao céu mesmo, né? O inferno me parece ruim, né? Só que não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ansiar e desejar Jesus e desejar a eternidade. E eu sei que estou fazendo uma introdução meio longa, mas outra coisa que eu queria falar para vocês é que quando a gente pensa na base da nossa fé, se eu perguntar assim, né? Não precisa responder, porque eu acho que você vai errar, então eu não quero te constranger, mas eu vou perguntar, se responde na sua mente. Qual que é a base da nossa fé? Não fala, só pensa. Tá? Quem pensou na Bíblia? Falou, a base da nossa fé é a Bíblia, não precisa falar também. Quem pensou em mandamentos? São os mandamentos, cumprir os mandamentos. Então, se você pensou na Bíblia, né? A Bíblia é a base da nossa fé. Parece heresia o que eu vou falar, mas não é. Mas não, por incrível que pareça, a Bíblia não é a base da nossa fé. Meu Deus, herege. Calma. A base da nossa fé é uma pessoa. É Jesus. A Bíblia é o caminho que a gente chega em Jesus. Então acaba que a Bíblia vira a base da nossa fé. Mas se Jesus estivesse aqui, a gente não precisa da Bíblia. O dia que Jesus voltar, a gente vai poder fechar esse livro e falar com o verbo encarnado. Hoje a gente tem o verbo escrito. Mas um dia a gente vai ter o verbo encarnado. Então, em vez de a gente ficar brigando lá na IBD se a Terra tem 6 mil anos ou 14 bilhões de anos, a gente vai perguntar direto para o cara que criou a Terra. Falou, Jesus, quem está certo aí? É eu ou o João? Eu acho que é 6 mil, o João acho que é um monte. É brincadeira. Fala aí. E aí Jesus vai, os dois estão errados. Vem que eu vou mostrar para vocês aqui. Senta aí, vamos fazer um Netflix aqui, espiritual aqui. Eu vou mostrar como é que eu criei a Terra. Então, a base da nossa fé é uma pessoa. Às vezes a gente pensa que a base da nossa fé são preposições, mandamentos. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, 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 não. Você precisa conhecer uma pessoa. Você precisa conhecer Jesus. Tem mandamentos? Tem. Tem preposições? Tem. Tem leis? Tem. Mas é tudo baseado numa pessoa. Se você não conhecer a pessoa e só ficar com os mandamentos, você vai virar um moralista, legalista, não um apaixonado, um amante de Jesus. Alguém que se delicia, alguém que
A gente está cantando aqui coisas, nossa, eu estou esperando o dia, né? Tá... Esqueci a letra da música, porque é a primeira vez que vocês tocaram essa, né? Até o Juliano esqueceu. Mas a letra cantava assim, olha, eu ainda não vejo, mas eu sei que está próximo o negócio. Eu sei que está chegando. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre a volta de Jesus. Porque esse é o dia mais importante do mundo, da história do mundo. É o dia mais importante de todos. E a gente vai ver que a volta de Jesus, ela segue uma sequência de acontecimentos. Então nós não seremos pegos de surpresa. Amém, pastor? Não seremos pegos de surpresa. A gente não sabe o dia, a hora, o local, né? Mas a gente sabe quando está chegando perto. Imagine que você sai, Júlio, você sai de casa e aí você fala para sua esposa assim, olha, quando eu chegar, vai acontecer o seguinte, eu vou buzinar 3 vezes, vou apertar a campainha, vou dar um grito, cheguei! E aí eu vou entrar em casa. Então, a sua esposa pode dormir tranquilamente, que enquanto ele não buzinar, enquanto ele não apertar a campainha, enquanto ele não gritar cheguei, ele não chegou, porque ele disse isso. Só que o Júlio pode mentir, pode se esquecer, mas Jesus não. E Jesus ele falou assim, ó, antes de eu chegar, vai acontecer isso aqui, esse outro, esse outro, esse outro. Então, se não acontecer isso, aquilo e o outro, ele não vai voltar, porque ele não mente. Amém? Então não é difícil de entender. Então agora vamos para o texto, finalmente. Então a gente vai ler um pouquinho e conversar um pouquinho. Mateus 24 diz assim, pega a sua Bíblia na mão aí, tá? Pegue seu dedo, vai marcando o versículo aí, tá? Não se perca. Me ajude a construir esse esboço junto comigo. Diz assim, Jesus saiu do templo enquanto caminhava e os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos aproximaram dele em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Olha só, nós vamos fazendo isso, vamos falar um pouquinho, ler um pouquinho, falar um pouquinho. Jesus, ele passa na frente do templo maravilhoso lá, né? Foi construído por Herodes, se eu não me engano. Não, deu branco agora. Mas imagine um templo maravilhoso, Jesus passa na frente do templo e diz assim, olha, tá vendo esse templo maravilhoso? Ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E ele sai, senta com os discípulos mais afastados, e os discípulos falam assim, os discípulos já se ligaram, pô, ele tá falando que o templo não vai ser destruído, ou seja, vai ter um novo templo, uma nova coisa, uma nova era. Eles já se ligaram que é a volta de Jesus. E eles perguntam, Jesus, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai voltar? Então os discípulos já entenderam o que Jesus, porque aqui nós estamos chegando na crucificação, nós estamos chegando nas parábolas que falam do fim dos tempos, e aí eles perguntam, tá, quando vai ser? Não quero saber como, não quero saber a maneira, eu quero saber quando que vai ser isso. E aí Jesus ele começa a dizer. Falou assim, olha, eu não vou dizer a hora certinha, né? O horário, mas eu vou dizer alguns sinais que vão acontecer antes de eu voltar. Tá bom? Vamos falar sobre esses sinais? Então vamos lá, o primeiro sinal, versículo 4. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal, meu irmão, que está construindo aí o sermão, né? Anota aí no esboço. Primeiro sinal, engano. Antes da volta de Jesus, o que vai aumentar é o engano. Não pense que quando Jesus estiver prestes a voltar, e eu creio que ele está prestes a voltar, vai aumentar o número de bons teólogos, boas pessoas, as pessoas vão estudar mais a Bíblia, elas vão conhecer mais a palavra. Muito pelo contrário, o que vai acontecer é mais engano, mais mentiras
E cada vez menos pessoas vão conhecer a verdade. Por isso que a porta é estreita, por isso que são poucas pessoas que serão salvas, por isso que será a minoria da minoria da minoria que vai morar com Jesus para sempre. E graças a Deus que nós vamos, amém? Amém, amém ou amém, né? Amém. Então, mas o que vai acontecer? Vai ter muito engano, muita mentira, vai ter falsos cristos. Quem sabe o que significa a palavra Cristo? Todo mundo sabe? Cristo significa sobrenome de Jesus, obviamente, né? Jesus Cristo da Silva. Não, Cristo significa ungido, escolhido. Então, por que a Bíblia diz que apareceram falsos cristos? Apareceram falsos ungidos, falsos escolhidos. E não pense, né, no Henrique Cristo, né? Todo mundo já pensa, o falso Cristo, Henrique Cristo lá, jogando sinuca lá, né? Não, isso aí todo mundo sabe que é falso. Aí você olha e fala, né? Nem todo mundo, né? Alguém acredita. E eu acho que quem acredita nele recebe para acreditar nele, né? Só pode. É tipo alguns políticos, né? O cara recebe para fazer campanha, né? E eu acho que o Henrique Cristo é mais ou menos assim. Não, eu tô falando de falso ensino. São pessoas que elas se passarão por Cristo, ou seja, por ungido, por escolhido. Basicamente, elas dirão assim, ó, deposita tua confiança em mim. Confia em mim. Eu sou a salvação dos seus problemas. E isso pode ser um falso pastor? Pode. Mas pode ser também um coach, um político, um youtuber, qualquer ser humano que fale, eu tenho a salvação para os seus problemas. Confia em mim. Deixa comigo. Isso é um falso Cristo. Pergunta, existem falsos cristos nos dias de hoje, sim ou não? Então, esse sinal já está acontecendo? Já. Então dá um check aí no teu esboço que você está montando. Não estou vendo ninguém anotando aí, quero ver se vocês decoram tudo. Então dá um check aí, ó. Esse já aconteceu. Já acontece muito, na verdade, né? Falsos cristos, falsos profetas. É só você abrir aí, né? Esses dias eu fui ouvir rádio, né? Eu gosto de ouvir rádio, né? O Daniel, que trabalha comigo, sabe que às vezes eu gosto de ouvir rádio, ver o que rola nas rádios. E um dia eu tava ouvindo uma rádio evangélica, assim, cara. Loucura, mano. Não recomendo. Acho que era da Universal, por isso. Mas, assim, falsos cristos demais. Então, primeiro sinal da volta de Jesus, um aumento do engano. Muita mentira, muita mentira. Segundo sinal, e vocês ouvirão, versículo 6, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, a primeira coisa é engano. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Meu irmão, como que você vence o engano? Conhecendo a verdade. Então, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa vir na EBD. Você precisa estudar teologia. Você precisa comprar livros, bons livros, ler sobre o que é, sobre a volta de Jesus, sobre adoração. Escolhe um tema da fé que você gosta. Ah, quero ler sobre perdão. Compre um livro cristão sobre perdão, lê. Ah, eu quero ler sobre o Antigo Testamento, eu quero ler sobre Davi e Golias, eu quero ler. O importante é você ler, irmão, se aprofunde na palavra de Deus, senão você vai ser enganado. E aí a culpa nem é dos pastores, porque a Bíblia está sendo pregada aqui todo domingo. Só que uma vez por semana você estudar a Bíblia não é suficiente. Amém, meus irmãos? Então como é que você vence o engano? Conhecendo a verdade. Então quando você conhece a verdade, aparece o engano, você dá risada. Você fala, pra cima de mim? É óbvio que isso é um engano. Só que às vezes é muito sutil, irmão. Às vezes a pessoa fala um monte de verdade, joga um engano, depois verdade. E aí fica aquela mistura, assim. E às vezes é uma pessoa que você gosta, assim, é uma pessoa que fala, né, bonita, assim. Então, você precisa ficar atento. Eu posso te enganar, eu posso estar te enganando agora aqui. Será que eu não estou te enganando? Você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer como os bereanos, né? Deixa eu ver se o PH está falando verdade aqui. Realmente parece que é verdade e tal. Então, não confie nem em mim, confia na palavra.
Eu acho que eu estou falando o que está na palavra. E a Bíblia diz o seguinte: depois do engano vem o quê? Guerras, rumores de guerra, catástrofes naturais, né? E a Bíblia fala assim: olha, mas é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. E é interessante que esse princípio das dores aqui, Jesus está falando como se fosse dores de parto. Eu sou especialista em parto, nunca tive nenhum, obviamente, mas minha esposa já teve 4. Então eu sei o que acontece. Por enquanto, 4, né, amor? Se Deus permitir, logo vem mais um ranhentinho aí. Olha só, dores de parto é um negócio que é bem chato, né? Só perde para gripe masculina. Obviamente, os homens sabem, né, que comprovado cientificamente, né, que, né, homens, é ou não é? Tá, obviamente, né? Só perde para isso. Mas olha só, o que é a dores de parto? Não é o parto ainda, mas é um aviso, a contração vai avisando. Então ela começa mais longa, né? De tantas e tantas horas, aí vai diminuindo os intervalos, diminuindo os intervalos, diminuindo o intervalo, e a mulher vai tendo contração, né? E o homem do lado fica tudo arranhado, não sei se quem passaram por isso, né? Porque a mulher fica com dor assim. Cara, culpa da Eva, né? Se não fosse Eva, os partos seriam sem dores, né? Mas Jesus compara dores de parto porque ele fala assim, ó, essas coisas ruins vão acontecer, mas ainda não é o final, ainda não é, ainda não vou voltar. Mas são sinais que vão aumentando com o tempo, como se fosse uma contração. Acaba acontecendo de 8 em 8 horas, depois de 4 em 4 horas, depois de 2 em 2 horas, depois a todo momento, depois, pum, nasce. Então, Jesus ele dá essa dica, ele fala assim, ó, vai ser de guerras de tantos em tanto tempo, depois o intervalo vai diminuir, depois o intervalo vai diminuir, daqui a pouco vai ter tanta guerra, tanta guerra, tanta guerra que... E você olha, irmão, o mundo, você teve, né, as grandes guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial era conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. E acabou? Longe disso, né? Hoje no mundo existe uma guerra acontecendo. Ou acabou, por exemplo, a guerra da Rússia e a Ucrânia, acabou? É que não sai no jornal, né? A gente foi só no comecinho lá, nossa, guerra difícil. Foi brasileiro lutar, foi defendendo, não sei o quê. Daí passa um tempo a gente meio que. Vamos falar de outra coisa, né? Vamos... Só que tá acontecendo uma guerra. Tá acontecendo guerra no Oriente Médio, tá acontecendo guerra em um monte de lugar. É que a gente não pelo menos eu, né, não vejo tanto jornal quanto deveria. Não sei se isso é bom ou isso é ruim, mas meus amigos que assistem bastante jornal, eles sempre me dizem, ó, tá tendo uma guerra tal, guerra tal. Então, tá acontecendo guerras e rumores de guerra, sim ou não? Sim. Terremotos, acontece uma hora ou outra. E essa coisa vai cada vez aumentando, 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 e cada vez piorando. E Jesus disse assim, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E acontece. Por exemplo, nação se levanta contra nação, reino contra reino. Fome, existe fome no mundo? Sim. Terremoto existe em vários lugares, porém, princípio das dores. Ainda não é o fim. Então, a segunda coisa é catástrofes e guerras. A primeira é engano, a segunda, catástrofes e guerras, né? Catástrofes naturais e guerras. Vamos continuar. A terceira coisa, versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aqui ele fala um engano mais uma vez, né? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Olha só. Imagine, né? Você que gosta aí das caixinhas de promessa, né? Quem tem caixinha de promessa em casa? Aquelas caixinhas com os provérbios lá. Fala a verdade, irmão. Ninguém tem a caixinha de... Ninguém usa mais, né? Mas imagine uma caixinha de promessa invertida, assim, né? Você puxa essa promessa, que eu vou puxar lá, a caixinha de promessa, para quem não sabe, era uma caixinha assim, cheia de provérbios, e geralmente era só versículo, coisa boa que aconteceu na tua vida, né? Você vai prosperar, então pegava só os versículos good vibes ali da Bíblia, né?
Então nunca ia ter esse versículo. Você puxa uma caixinha de promessas, está assim, ó. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Não, isso aqui não... Joga fora, né? Deixa eu puxar outra aqui, né? Tô com azar hoje. Aí puxa outra aqui. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não, também não quero. Tá? Então, deixa eu puxar uma última aqui, né? Você fecha o olho lá. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Caixinha de promessa invertida, né? Gente, isso é uma promessa. Não precisa falar assim, você recebe, porque se você é cristão, você vai receber. Não tem como pegar só a parte boa da fé. É legal quando a gente vai ler os heróis da fé, por exemplo, quando você vai ler lá em Hebreus, e fala sobre os heróis da fé, Hebreus 11. Ele vai falar dos heróis da fé, e fala de Abraão, e fala de vários caras da Bíblia, e geralmente as pessoas vão falar dos heróis da fé, só ficam nesses, não terminam o capítulo. Só que o capítulo diz assim, ó, os heróis da fé, tem uns que foram cerrados ao meio, tem uns que morreram de fome, tem uns que morreram apedrejados. Esses heróis da fé eu não quero ser. Então, meus irmãos, a terceira coisa que vai acontecer antes da volta de Jesus é perseguição. Perseguição por causa do nome de Jesus. Alguém já foi perseguido por causa do nome de Jesus? Não precisa você ter apanhado, tomado um tapa na cara, porque isso é muito improvável de acontecer no Brasil. Mas uma perseguição moral no trabalho, alguma coisa assim, alguém sabia que você era crente na escola, alguma coisa, tirou sarro de você, alguma coisa do tipo, alguém já sofreu alguma perseguição? Levanta a mão, bem alto, levanta a mão bem alto assim, ó. Parabéns, vocês são crentes. Os outros não levantaram a mão, não sofreram perseguição ainda. Tá na hora de sofrer. Recebe essa palavra, né? Tá na hora de sofrer. Porque assim, ó, Jesus sofreu, os discípulos sofreram, a irmã Simone sofreu, o João sofreu, a Josi sofreu. Tem alguma coisa errada comigo. Eu já sofri também, né? Então, perseguição no sentido de você manifestar a tua fé, as pessoas tirar sarro de você, as pessoas rebaixar você, ou talvez não deixar você fazer algo só por conta de você ser cristão. Então, para nós aqui no Brasil, irmão, vou falar a verdade, esse versículo é meio difícil de entender, de experimentar ele. Agora imagine os cristãos lendo isso na Nigéria. Quantos viram o que aconteceu na Nigéria? Meu amigo Osés me falou no sábado que morreram centenas, jovens, mulheres, crianças, por causa do evangelho. Então hoje no Brasil a gente lê isso aqui e fala, perseguição, todo mundo é crente, Bolsonaro é crente, Lula é crente, Neymar é crente, todo mundo é crente, todo mundo é cristão, você não sabe mais, assim, virou uma mistura, virou um negócio assim, horrível. Ninguém é perseguido, na verdade você pode ser até promovido se você falar que é crente, porque hoje você pode ter um trabalho de crente, tem lugar que só vai crente, só contrata crente, tem louvor antes do trabalho, louvor na hora do almoço. O Adriano quer trabalhar nesse lugar, a gente estava conversando lá na conexão. Então, meus irmãos, agora imagine isso na Nigéria, na Coreia do Norte, na China, em lugares que o evangelho é proibido. Esse versículo para eles é decorado. Ser maltratado pelo evangelho. Então hoje no Brasil está uma delícia ser crente. Só que vai chegar um dia que no mundo todo os cristãos serão perseguidos. Os caras vão apontar uma arma na tua cara e aí, se você não tiver fé o suficiente, ou pior, né, no seu filho, e aí você vai ter que escolher se você vai negar Jesus ou não. Então, meus irmãos, a perseguição é a terceira coisa que vai acontecer e a Bíblia fala em falsos profetas no meio da perseguição. Então, existirão falsos profetas no meio da perseguição, falsas igrejas. Como você sabe que a Manifeste não é uma falsa igreja? Porque a falsa e a verdadeira, esteticamente, elas são iguais. Tem um cara pregando, vai ter alguém tocando, vai ter um projetor aqui e tal, vai ter uma transparência, né? Quem lembra da transparência? Eu já fui trocador de transparência na igreja, né?
Ainda ficava com a canetinha ali mostrando a hora da música, assim, ó. Tum, tum. Eu sou velho, cara. Então, a falsa e a verdadeira, as duas têm essas coisas esteticamente. Mas o coração, e principalmente a palavra, aquele que é fiel à palavra, essa é a verdadeira igreja. Então, quando esse engano aumentar, não vai acabar com as igrejas. Não pense que não vai ter igreja nenhuma. Na verdade, vai ter muitas. Só que muitas falsas igrejas com falso evangelho. O que é o falso evangelho? Quer ver? Vou pregar um falso evangelho para você, você vai achar que esse evangelho é verdadeiro. Nem devia ter falado, né? Porque agora você sabe que é falso. Mas eu vou falar mesmo assim. Olha só, isso é um falso evangelho, tá? Não vai acreditar. Porque, tá, falso evangelho é o seguinte, irmãos, tem uma palavra para vocês. Você é tão precioso, você é tão bom, você era tão maravilhoso, você é tão perfeito, que Jesus olhou para você e por você ser tão bom, ele morreu por você, porque ele viu algo de muito valor em você. É gostoso ouvir isso, mas é falso. O evangelho é só ao contrário disso. É o inverso. É o escândalo do evangelho, né, pastor? Exatamente o contrário. Assim, ó, você é tão mal, tão mal, tão mal, e Jesus te amou, que esse é o escândalo do evangelho. Não é porque você era bom. Então, você está vendo como o falso evangelho ele é gostoso de ouvir, né? Mas ele é mentiroso. E isso vai aumentar antes da volta de Jesus. Vai aumentar muito. Falsos profetas se levantarão. Então, primeira coisa a gente já falou, que é falso ensino, terremotos, catástrofes naturais, perseguição. E tem um ponto interessante na perseguição, é que hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então vai ser perseguição na própria igreja. Olha que loucura. Não pense que vai ser a perseguição, vai entrar a polícia aqui e vai falar assim, vocês estão fazendo um culto clandestino. Irmão, eu tenho na minha cabeça que a verdadeira igreja dos últimos dias não vai ter nem prédio, assim. Eu tenho na minha cabeça que a gente vai estar escondidinho nas casas. Eu tenho na minha cabeça que a igreja cristã surgiu nas casas e voltará para as casas. Já está, né? A nossa já está na casa, né? Como o pastor falou, tem culto, tem ceia acontecendo, né? Vão estar escondidinho ali. Então, só que na perseguição, as pessoas vão trair e odiar uns aos outros e entregar uns aos outros. Então vai ter assim, olha, eu não queria falar nada não, mas tá tendo culto lá na casa do Olivelto, todo quarto e tal. E aí vão pegar e vão perseguir ele e vão, mas quem que me entregou? Os próprios irmãos. Tá preparado para ver isso, irmão? Tá preparado para se entregar para o evangelho? Porque hoje é muito fácil, já falei. Olha só. Então, perseguição. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, né? O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do rei. Não, só será salvo, para no 13. Então, outra coisa que vai acontecer é o amor pelo Senhor vai diminuir. De quantos? Quase todos. Quantas pessoas tem aqui? Sei lá, umas 150 por aí? Sei. Você quer. Digamos que tem 150 aqui. Como se 15 aqui não diminuísse o amor. Não, quase todos seria, sei lá, 5 não diminuísse o amor. A Bíblia diz que quase todos vai diminuir o amor por Jesus, o amor pelas coisas do Senhor. É aquilo que eu falei no começo. As pessoas não amam a Jesus, elas amam as coisas que ele pode dar. Porque esse ambiente da igreja é um ambiente legal. Eu sempre falo isso. É um ambiente moralmente tranquilo. Você sabe que ninguém vai roubar a tua carteira, teu celular, você pode deixar aí, né? Você sabe que ninguém vai dar em cima da tua mulher aqui na igreja, ninguém vai roubar teu carro, nem... Você vê, assim, é como se fosse um clube que todo mundo
né? Aqui é um lugar gostoso, um lugar bonito e tal. Mas e o amor por Jesus? E se tirar tudo isso aqui? E se nós jogar uma lona tipo MST assim e fazer o culto embaixo, né? Só que em vez de boné vermelho, laranja, né? Manifesto. E aí? Aí não vou. Sem meu carpê para eu ajoelhar, eu não consigo, né? Sem meu tapetinho, eu não consigo, assim, né, Juliano? Sem meu carpê aqui, eu não consigo, né? Sem o arzinho condicionado, eu não. Ah. Irmãos, é isso que vai acontecer. Então não se acostume com as coisas desse mundo. Colossenses 3, capítulo 2. Pensa nas coisas que são do alto, que é lá que o Senhor está. Não se acostume com o conforto, com o dinheiro que você tem, com as coisas que você tem, porque o amor de muitos vai se esfriar, vai diminuir. E você vai ter que ser exceção. Você vai ter que ser um crente que os crentes vão olhar e vai te chamar de extremista. Oh, mas com ele tudo é oração, tudo é jejum, tudo é Bíblia, meu Deus. É óbvio, meu irmão. O problema está em você, não está em mim. Então, hoje de manhã eu estava ouvindo um amigo meu pregar, né? Felipe também. E ele falou uma coisa muito interessante. A gente, a igreja foi ficando tão igual ao mundo que a gente começou a pensar igual o mundo pensa. Vou dar um exemplo. Às vezes eu chego, né? Faz tempo que eu não faço isso porque as pessoas começaram a ficar ofendidas. Mas às vezes eu chegava para um casal assim que acabava de casar, alguma coisa assim, e tal, casal novo, e tal. E eu falava assim, olha, cara, vai lá, já bota um filho no mundo, cara. Já não espera muito não. Engravida aí, tem filho já, né? Pau na máquina. E aí, eu já ouvi assim, não, Deus o livre. Não, deixa eu viajar primeiro, deixa eu curtir minha vida, deixa eu ganhar dinheiro, me formar, fazer pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A hora que tiver lá uns 45 anos, 50 anos, aí, se Deus quiser, eu tenho um filho. Ou seja, deixa eu amar o mundo primeiro. Depois eu obedeço ao Senhor. Deixa eu me deliciar das comidas desse mundo, né? E virou normal isso. Aí eu que sou louco, né? Eu que tenho um monte de filho, sou louco. Mas não, não. A Bíblia não diz isso. É mandamento. Antes do pecado existir, tem 4 mandamentos: cultivar, guardar, obedecer, multiplicar. Então, e aí você vai ter que ser exceção. Você vai ter que ser um cara que, hoje em dia, no meio dos crentes, você vai ter que ser mais crente. Porque a coisa está ficando tão estranha, a gente tem que voltar a falar assim, gente, vamos orar? Vamos orar antes de comer, né? Vamos chorar por você, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, porque o amor de muitos vai se esfriar. Vai, é a Bíblia que está dizendo, irmão. A notícia boa é que tudo vai piorar. Quando tudo estiver piorando, 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 aí Jesus volta. Outra coisa que vai acontecer, e aqui é uma coisa boa, né? Versículo 14. E será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o que vai acontecer antes de vir o fim? É o evangelho do reino ser pregado em todas as etnias. Então, a tradução está nações, mas está traduzido como nações, mas a melhor palavra aqui para mostrar o que Jesus está querendo dizer são etnias, tipos de povos. E etnia é aquilo que geralmente é definido por uma língua, uma cultura, um jeito de ser. Então, várias etnias do mundo, todas as etnias do mundo precisam conhecer o evangelho do reino. Então, já podemos descartar o Brasil, porque o Brasil já conhece o evangelho do reino. Sim ou não? Não sei nem se nós conhecemos, irmão. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, o evangelho do reino.
Se eu sentar com você agora e perguntar, irmão, o que é o evangelho do reino? Explica em 2 minutos o que é o evangelho do reino. Você sabe? Tá, o evangelho do reino é muito difícil. Evangelho, o que é o evangelho? Você consegue me explicar? Então eu vou te explicar. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino, evangelho é boa notícia, tá? Evangelho é boa notícia. Então é boa notícia do reino. O evangelho do reino é: nós fazemos parte de um reino que já está na terra, mas ainda não completamente. E um dia o rei desse reino vai voltar para a terra, vai estabelecer um período de 1000 anos aqui na terra, é o que nós acreditamos aqui na nossa comunidade, e depois Satanás será totalmente destruído e esse rei reinará, céu e terra vai virar uma coisa só, e nós reinaremos e glorificaremos e conheceremos a Jesus eternamente. Esse é o evangelho do reino. É a boa notícia que um rei está vindo para a terra estabelecer o seu reino, e céus e terra vai virar uma coisa só. Alguém ouviu isso aqui agora pela primeira vez? Ou todo mundo já sabia disso? Quem ouviu pela primeira vez, levanta a mão. 1, 2. Tá vendo como o evangelho do reino não é tão normal assim que todo mundo conhece? Então, às vezes, a pessoa pensa que o evangelho é Jesus te ama. Sim, irmão, Jesus nos ama, mas esse é um pedaço do evangelho. O evangelho completo é um reino, é um rei, como que começou, como que vai terminar. E Jesus ele só vai voltar a hora que toda a etnia do mundo souber do evangelho do reino. Por isso nós precisamos de missionários. Por isso nós precisamos preparar os nossos filhos para ser missionários. É uma coisa que a gente fala muito lá em casa. Nós estamos criando missionários lá em casa. Nós estamos fazendo, literalmente, né? Desde a concepção até a educação, treinando missionários. Por quê? Porque os nossos filhos, meus irmãos que já são pais, vão precisar enfrentar o reino do anticristo, provavelmente. Eu creio. Se o teu filho não consegue largar o celular para ler a Bíblia, você acha que ele vai enfrentar uma metralhadora, meu irmão? Você acha que ele vai se esconder, fugir por causa de uma Bíblia? Você acha que ele vai aceitar ser perseguido, tomar tapa na cara por conta do evangelho? Então, nós precisamos subir a régua, porque o tempo do fim está chegando. A gente já viu alguns sinais aqui que já acontecem, meu irmão. E a gente está como nos dias de Noé. A Bíblia fala em Mateus 25 que nos dias de Noé as pessoas estavam se dando em casamento. Era também como nos dias de Ló, onde havia promiscuidade. Hoje as pessoas estão pensando no trabalho, pensando em faculdade, não sei o quê. E essas coisas fazem parte. Mas essas coisas é um pedacinho da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é amar Jesus e preparar o mundo para a sua volta. Acabou. Não tem mais outra coisa que tem que preencher a nossa mente. Eu trabalho para quê? Para ganhar dinheiro, para poder ter dinheiro, para poder comprar um livro de teologia, para poder estudar, para poder falar para vocês que Jesus está voltando. Tudo acaba em Jesus. Eu estava falando isso com o Daniel esses dias lá no meu trabalho. Falei, cara, o nosso trabalho é só uma desculpa de Deus para a gente pregar para as pessoas. A gente nunca ia conhecer os pedreiros, os pintores, os caras que a gente trabalha nas obras. Então, Deus deixa a gente sem dinheiro para a gente poder trabalhar e chegar lá e pregar para alguém. O dinheiro, meu irmão, não deu o valor que o mundo dá. Dinheiro vai, dinheiro passa. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, isso precisa ser pregado. Nós precisamos pensar a todo momento na volta de Jesus. Será que o teu trabalho, irmão, é algo que está colaborando com a volta de Jesus? Como assim, VH? Eu sou um simples eletricista, uma empregada doméstica, um simples vendedor, eu trabalho no administrativo. O que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tudo. Porque a Bíblia fala, por exemplo, vou dar um exemplo. O evangelho do reino será pregado em todas as nações e aí virá o fim. Você está contribuindo com a pregação do evangelho nas nações? Ou seja, trocando em miúdos, né? Você está investindo em missões? Se você falar assim, puxa, não. Tem uma frase até no livro do Ronaldo Lindório, lá que a gente estudou na teologia de missões com o João.
Ele fala uma coisa muito forte, ainda bem que não sou eu que vou falar, é ele que fala. Ele fala assim, ó, se você não investe em missões, não cante Maranata. Não sou eu que estou falando, ele que falou, mas é verdade. Porque você está falando, Jesus volta, e não está fazendo nada para ele voltar. Olha que louco isso. Então, a volta de Jesus está totalmente ligada com a evangelização das nações. Então, se você não vai, pelo menos paga para alguém ir, né? Ajuda, sim, interessa, investe. E aí Jesus diz assim, então virá o fim. Então essas coisas, meus irmãos, elas vão acontecer antes da vinda do Filho do Homem. A gente chama isso das dores de parto. Então vai acontecer perseguição, né? Vamos lembrar ali na ordem, né? O que vai acontecer primeiro? Engano, depois terremotos, guerras, né? Perseguição, o amor de muitos vai se esfriar, vai se multiplicar a maldade, vai ter traição, perseguição, o evangelho do reino vai precisar ser pregado e depois vai vir o fim. E como vai ser o fim? Vamos ler rapidamente como será o fim, para que você não seja pego de surpresa. Tá? Então esses sinais ainda não é o fim, são os sinais antes do fim. Eu acredito que todos estão acontecendo. Todos. Eu acredito que desses aqui, o único que falta é o evangelho do reino ser pregado em toda a terra. O resto tem guerra, tem tudo. Você pode dar um check aí. O evangelho do reino ainda não foi pregado, então vamos pregar. Amém? Amém ou não amém? Então olha só, versículo 15. Diz assim, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo e abominável da desolação, e quem falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, e aqui ele está falando de Daniel 7, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Grande tribulação, meus irmãos. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possíveis, até os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está ali no deserto, não vá lá. E se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha só, meus irmãos, tem duas maneiras de interpretar esse texto. Alguns olham para essa parte da grande tribulação e acreditam que isso vai acontecer. Aconteceu no ano 75 aproximadamente depois de Cristo, quando é colocado fogo em Jerusalém e acontece uma perseguição e tudo mais. Eu acredito que isso é algo que vai acontecer ainda. E quando ele fala das grávidas e coisas, então o próximo sinal que vai acontecer é que haverá uma profanação em Jerusalém, num templo em Jerusalém, e essa profanação do templo vai gerar o quê? Uma grande confusão, perseguição, por isso que a Bíblia fala que vai ser um problema para as grávidas, porque elas vão ter que sair correndo. Vai ser um problema se for acontecer no sábado, né? A pastora já foi para Israel, né? Não sei se ela foi no sábado, mas no sábado é o dia do Shabá, então é onde os judeus fazem o trabalho do Shabá, né? Que é muita coisa que eles têm que fazer no dia de sábado. Então, se isso estiver acontecendo no dia do sábado, vai ser um problema, porque eles vão estar no meio do Shabá. Então, vai ser uma perseguição muito grande que vai acontecer lá em Israel. Então, a nossa história está totalmente interligada com a história de Israel. Por isso, né? Fica aí mais a propaganda do nosso módulo de História de Israel, da IBD toda terça-feira. Então, a gente precisa entender porque essa nação tem muito a ver com a nossa vida.
E a Bíblia diz que vai ter um grande problema lá, uma grande perseguição naquele lugar. E nesse momento, quando tiver um grande problema, uma grande perseguição, uma grande profanação lá em Israel, lá em Jerusalém, as pessoas vão tentar enganar de novo. Vão falar assim, olha, é Jesus voltando, sabe onde ele está? Está lá no deserto. Não. Está lá na minha casa, porque vai ter vários falsos cristos. E aí, na hora que o bicho pegar, vai aparecer os salvadores da pátria, né? Não. Deixa comigo, sou eu que estou organizando isso aqui. Não, eu voltei, não falei que eu ia voltar? Estou aqui, olha aí. E aí a Bíblia fala assim, Jesus está falando, olha, não acreditem. Então esse pedaço da Bíblia, principalmente se você estiver em Jerusalém nesse dia. Porque aqui está fazendo um recorte justamente nesse lugar geográfico, em Jerusalém. E a Bíblia dá um ponto muito interessante, porque ela fala assim, ó, quando disser que aconteceu aqui, que aconteceu lá, Jesus está ali, está lá, ignore, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, tem como esconder um relâmpago? E um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Oriente. Piorou, né? O que Jesus está querendo dizer? Fica tranquilo que eu não vou estar escondido. Quando disserem assim, ó, Jesus está escondido lá, Jesus está no deserto, Jesus fala assim, ó, fica tranquilo que todo olho verá. Não acredita nesse negócio secreto. Respeito os irmãos que pensam dessa forma, mas todo olho verá como um relâmpago, todo mundo vai ver, todo mundo vai ter certeza. Vai sair do Oriente. Então, Jerusalém, Brasil, Paraguai, na Europa, todo mundo vai, os cristãos vão se olhar e vão falar assim, ó, tá acontecendo, é agora. Então imagine, meu irmão, você vai estar jogando bolas, a gente vai estar treinando um jiu-jitsu, um karatê, a gente vai estar na rua, a gente vai estar na igreja. Bom se a gente estiver num culto aí, mas você imagine um culto com Jesus voltando, meu irmão. A gente está aqui com todo, de repente, pum, uma luz lá fora, e aí o Juliano para os instrumentos, mas que som é esse? Cara, é som de trombeta. Daqui a pouco o nosso corpo começa a transformar, daqui a pouco o cara que não tem uma perna começa a crescer a perna, o cego começa a enxergar, e aí o negócio começa a acontecer e fala, tá acontecendo, Lolo, tá acontecendo, filha. Aquilo que eu falei para você a vida inteira tá acontecendo. Mas acho que ela não vai estar comigo, acho que ela vai estar em missão. Nós vamos se encontrar no céu, Lolo, subindo para ceiar com o Senhor na glória, cara. É como um relâmpago que sai do Ocidente e vai para o Oriente. Meu Deus, meus irmãos. Mas nem tudo são flores, né? Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, visível, todo mundo vai ver. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, ao qual reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então o Filho do Homem, que Daniel 7 fala, vai aparecer, meu irmão. Vai aparecer no céu. E todos os reinos. E olha só o que acontecerá. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem. Meu irmão, naquele dia todo mundo vai chorar. Todo mundo da terra vai chorar. Vão chorar assim, meu Deus, como a gente já está chorando agora. Só de imaginar. Está acontecendo. Está acontecendo aquilo que a gente esperou a vida inteira, aquilo que a gente ensinou para os nossos filhos, aquilo que a gente pregou domingo a domingo. Está acontecendo. Está acontecendo e a gente vai chorar, com o corpo sendo glorificado, e a gente chorando, e ranho, e glória, e tudo ao mesmo tempo. Só que do outro lado vai ter gente chorando também, de desespero. Dizendo assim, eu amei o mundo, eu amei o dinheiro, eu amei as coisas dessa terra, como a parábola do semeador fala dos espinhos. Os espinhos sufocaram, eu não dei fruto, eu neguei a fé, eu não quis Jesus, eu disse não para minha família.
E ele vai chorar desesperado, porque ele vai dar de cara com Deus Santo. E Jesus, quando voltar, não vai ser o Jesus do The Chosen, meu irmão. Gente boa, daquele jeito. Não vai. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda, a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus vai estar com um manto branco, e esse manto branco vai ficar vermelho da altura dos freios dos cavalos, ou seja, mais ou menos dessa altura. Vermelho como que se ele tivesse pisado em uvas. E sabe que só que não é uva, meu irmão. Sabe o que é esse vermelho? É sangue daqueles que ele vai matar com a sua própria espada, os seus inimigos. Diferente do Jesus do The Chosen, gente boa. É um Jesus que vai vir para vingar, meu irmão, as injustiças. Sabe quando você olha e você vê na Nigéria lá uma criança tomar um tiro na cabeça porque o pai dela é cristão? E você fala assim, que raiva que eu tenho. Mas por que isso acontece? Fica tranquilo, meu irmão. O vingador está voltando. Aquele que é a vingança do Senhor. Ele mesmo. Ele quer que todos sejam salvos. Mas aqueles que negarem a fé, um dia vão se desesperar e olhar e falar assim, eu não criei nesse Deus. E todo olho verá e todos vão se prostrar e chorar. Uns de alegria, outros de angústia e tristeza. E esse é o grande e temível dia do Senhor, meu irmão. E isso tem que ocupar a tua mente. Isso tem que ocupar a tua segunda-feira, a tua terça, a tua quarta-feira, a tua quinta, a tua sexta, não só no domingo, não só agora. Nós precisamos apressar a vinda do Senhor. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. A gente precisa parar de pensar. Por exemplo, se o seu filho chegar para você e falar assim, pai, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero guardar dinheiro, eu quero... Você vai ficar feliz. Eu sei que vai. Você vai falar assim, é o orgulho do pai. Mas, irmão, se o teu filho chegar e falar assim, olha, pai, eu quero ficar... Essa ilustração eu ouvi do meu amigo Bartô essa manhã. Eu quero ficar 4 anos sem comer doce e jejuando. Porque eu quero me preparar para a volta de Jesus. Pai, eu não quero fazer faculdade, eu quero ser missionário. Quero estudar teologia. Aí você vai falar assim, não, tu tem que orar, filho. Será que é de Deus isso? Agora, isso aqui é de Deus. Um grande empresário, todo mundo quer o seu filho um grande empresário. Mas e preparar o seu filho para a volta de Jesus? Você está preparando ele? Ou o seu filho só sabe João 3,16, né? Ele sabe o plano da redenção, ele sabe quem é Deus. Não delegue para o professor da escolinha, meu irmão. Uma vez na semana. É todo dia, Deuteronômio 6. Inculcar. Quando está na mesa, quando está andando, o tempo todo. Bíblia, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Amém, meus irmãos? E daí virá o fim. Existem outros textos que falam da volta de Jesus, mas eu quis pegar esse de Mateus 24 porque ele me parece o mais cronológico. Outras coisas vão acontecer, nosso corpo será glorificado. Você precisa ler Daniel 7. Mas agora eu queria que nós, com essa visão do dia mais importante da história, que é a volta de Jesus, que nós possamos adorar o Senhor nesse momento,